Olá, pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos à sessão simultânea do 23º FENESP, né? Eu sou a Roberta Lins, eu sou advogada, trabalho na assessoria jurídica do SEMESP há mais de 10 anos e tenho o prazer de moderar esse painel, né, com esse tema tão pertinente. Eu gostaria de lembrá-los que teremos um debate ao final com os palestrantes e todos podem participar, fazendo perguntas pelo chat. Vou ficar de olho nas perguntas de vocês e vocês podem explorar ao máximo o conteúdo desse painel. Espero que tenham aproveitado a plataforma do evento até aqui. Tem muita coisa legal acontecendo. Tem até mesmo um filme, né, que será transmitido até o final do evento. Todas as atividades que vocês realizam na plataforma é pontuada. E ao final do evento mostraremos o ranking dos 3 mais engajados que ganharão um prêmio especial. Então, para dar início a essa sessão, eu convido ao nosso palco virtual o professor Vidal Martins. Ele é vice-reitor da PUC do Paraná. Professor, seja bem-vindo. O palco está à sua disposição. Olá, Roberta. Boa tarde, né? Obrigado pela calorosa recepção aí. Quero agradecer também, em teu nome, o SEMESP, né? Por ter nos convidado para fazer parte desse painel e dizer que é um prazer, uma honra estar com vocês aqui. Então, o tema, né, da nossa conversa é como contribuir para a transformação... Opa! Tem alguém com o microfone aberto. O tema do nosso encontro aqui, né, é uma discussão sobre como contribuir para a transformação da educação digital. E eu organizei aqui uma fala, foi falado para a gente uns 20 minutos de fala, né, para mim, para o França. Quero também cumprimentar o França já nesse início e todos que estão presentes aqui. E para daí ter um debate no final, né? Então, eu organizei essa fala aí de 20 minutos em 4 grandes momentos, tá? Primeiro, eu queria falar genericamente sobre transformação digital, para que a gente se coloque na mesma página, o que nós entendemos sobre isso, né? E uma vez que isso esteja ok, aí sim entrar na educação digital e como nós podemos contribuir com a educação digital, para transformar a educação digital, né? E aí eu vou falar então sobre a qualidade da educação digital, como ter educação digital de qualidade. À medida que eu for trazendo os atributos, eu vou trazendo também como contribuir, que é o tema, né? Quero falar também sobre entregas ágeis e como nos adaptarmos a mudanças, que nós vamos ver que na transformação digital isso é bem relevante, né? Então vamos lá, seguindo esse roteirinho aí de 4 passos, começando pela transformação digital, eu queria já de início dizer que a transformação digital, ela é uma mudança de cultura, uma mudança de comportamento, né? Ou se a gente quiser, de mindset. A gente sai de uma mentalidade mais analógica para uma mentalidade digital. E o que é essa mentalidade digital? Qualquer processo, né, que a gente utilize os meios digitais para realizar, o que a gente espera, o que está na lógica desse mundo digital, respostas instantâneas, né? Quando a gente está no digital, a gente sempre tem, acho que todo mundo consegue se imaginar, né? Quando começa a esperar um pouquinho fora do normal para ter uma resposta de sistema, aquilo deixa a gente nervoso, né? Então, resposta instantânea é uma questão de mindset digital. Mudanças rápidas, acho que todo mundo também está acostumado quando nós temos... tem alguns microfones abertos, pessoal. Pessoal, eu peço, por favor, para que vocês mantenham o seu microfone fechado, né, para que o professor Vidal possa nos presentear, né, com a sua explanação. Eu como host, eu tento fechar alguns microfones, mas, ao mesmo tempo, eu estou admitindo algumas pessoas na sala. Então, eu peço muita colaboração de vocês. Muito obrigada. Professor, peço desculpas, pode seguir. Tem problema, a gente sabe que ninguém faz intencionalmente, né? É uma Com distração. certeza, Isso. sim. Obrigado, Roberta. E obrigado pelas pessoas pela compreensão. Então, eu estava falando sobre a transformação digital, né? Dizendo que é uma mudança de comportamento, de cultura, de mindset. E quando a gente quer fazer alguma coisa digital, e o tema do painel aqui é educação digital,
Professor, só um minutinho que eu acho que Está parou sua fala aqui. Alguém me mutou, Roberta. Alguém tinha me mutado aqui, eu não percebi. Então, vamos lá. Vamos ver se agora a gente engata e vai, né? Eu estava falando, então, que a transformação digital, ela tem a ver com mudança cultural, mudança de comportamento, né? Que é uma mudança de mentalidade, de mindset, e qualquer coisa que a gente queira oferecer de forma digital tem que ter a lógica do digital, né? E o que é a lógica do digital? É a lógica das respostas instantâneas, é a lógica das mudanças rápidas, né? Qualquer aplicativo que a gente costume usar, a gente percebe que toda hora surge uma funcionalidade nova, um recurso novo, para tornar mais amigável, né, a interface, o uso desses aplicativos, e também a lógica da agilidade. As coisas acontecem, elas mudam, e elas ficam mais adequadas à necessidade do cliente de uma maneira ágil. Então, essas são as características desse mundo digital, e quando a gente fala, então, em transformação digital, claro que a tecnologia ou as tecnologias são quem potencializam e viabilizam essa lógica, mas o que a gente tem que entender é que a tecnologia é meio, né? Na realidade, a gente quer fazer melhor algum tipo de serviço numa lógica digital e, para isso, usa a tecnologia como meio. O nosso tema é educação digital, então a gente quer fazer uma educação com esse mindset digital, portanto, usando tecnologia, mas nós não podemos nos desprender de qual é o propósito da educação e o que qualifica a educação, o que transforma um processo educacional num processo qualificado. Então, agora eu vou trabalhar os outros 3 temas, né? Como que a gente pode fazer uma educação digital de qualidade, trazendo alguns atributos e a contribuição que nós podemos dar, para daí falar em agilidade e em mudanças frequentes, né? Em adaptação frequente. Então, sobre a educação digital de qualidade, eu vou destacar 4 atributos que eu julgo bem importantes nesse sentido. O primeiro é o modelo educacional, tá? A gente pode falar de um modelo, de um paradigma mais instrucional, que a gente vê predominante hoje na educação digital brasileira, ou de um paradigma da aprendizagem. Qual a diferença entre os dois? O paradigma instrucional está mais focado em conteúdo, então ele tem pouca interatividade, né? O estudante interage mais com o conteúdo. E, nesse sentido, ele acaba sendo um modelo mais reducionista, um modelo que faz com que o estudante se conforme a uma realidade dada, né? Porque ele tem uma série de conteúdos para estudar, mas não tem muito questionamento no processo. Não estou querendo, com isso, desqualificar a educação mais instrucional, não é isso, mas é dizer que ela é um pouco mais limitada, né, na sua entrega, porque ela é mais conformista, né? Ela é mais reducionista. Já o paradigma da aprendizagem, ele traz a proposta do estudante construir conhecimento, né? Ela é mais construtivista, no sentido de que você questiona os paradigmas que estão colocados, você interage com a comunidade, professor, estudantes, você questiona o que está posto, constrói soluções novas, né? Então, ela um modelo, ele é um modelo muito mais adaptado para o tempo que a gente vive. Nós vivemos num momento em que o que se espera das pessoas é mais trabalho cognitivo, né? Mais trabalho criativo, mais senso crítico, porque aquilo que é repetitivo, a tecnologia pode fazer por nós. Tecnologias como robótica, inteligência artificial, isso misturado, né, com a internet das coisas, com uma série de outras tecnologias, quando você integra essas tecnologias, muito trabalho que tem um grau razoável de cognição, mas que é bastante previsível, ele pode ser automatizado. Então, hoje a gente sabe que os estudantes que nós formamos têm esse requisito, a gente tem que formar essas pessoas criativas, com senso crítico, que sejam capazes de aprender ao longo da vida, né? Então, o paradigma da aprendizagem, ele entrega uma aprendizagem melhor. Daí, nesse sentido, como que a gente, então, pode contribuir para uma transformação da educação digital, que é o tema do painel? Em primeiro lugar, quando a gente for propor currículos e metodologias de ensino e aprendizagem na educação digital, a gente deveria se prender neste paradigma da aprendizagem. Então, escolher estratégias, escolher formas de conduzir o processo, pensando em aprendizagem e não meramente em instrução, né? A segunda das 4 características que eu quero falar sobre qualidade na educação digital é o engajamento. Toda a educação, para ter resultados interessantes, tem que ter engajamento dos estudantes. E o engajamento se dá em 3 níveis, né? O engajamento cognitivo, que significa
o estudante ter interesse pelo conteúdo, então veja que o conteúdo continua importante, a gente não falou que ele perde a importância, né? O engajamento afetivo, então é o sentimento de pertença do estudante, ele tem que querer estar naquele grupo, ele tem que desejar interação com seus colegas, com o professor, ele tem que se sentir confortável emocionalmente para essas interações, então esse é o engajamento afetivo, e o comportamental. O engajamento comportamental tem a ver com você fazer as entregas que são solicitadas, buscar a qualidade que é sugerida, né? É o engajamento mesmo na metodologia, no processo de ensino-aprendizagem, não só engajamento com as pessoas. Então, sem engajamento, Roberta, a gente limita muito a educação em geral, não só a digital, né? Mas limita muito porque fica um contato só com o conteúdo e não com essa ideia da criatividade, da produção que vai além do que já está posto, tá? Então, como que nós podemos contribuir à pergunta de sempre, né? Com a educação digital quando eu penso em engajamento? Tendo intencionalidade na proposta pedagógica para gerar esses 3 tipos de engajamento, tá? Então, se a gente tem uma proposta pedagógica para a educação digital, que foca apenas numa entrega de conteúdo que pode ser muito bem feito, com vídeos muito bem feitos, com materiais escritos muito bem feitos, mas que não desenvolve alguma estratégia de engajamento, a tendência é você limitar, de novo, a qualidade. O terceiro aspecto são as comunidades de investigação, né? Então, a gente tem que criar esse espírito de comunidade em que os estudantes e os professores buscam o novo, né? Questionam o que está posto e buscam novas soluções. Aqui a tecnologia pode ajudar muito como meio. Eu já falei desde a abertura, né, que a tecnologia é meio, ela não é o propósito. Então, só a gente vê as tecnologias de redes sociais, né, o quanto nós nos engajamos nas discussões em grupos de WhatsApp, nas redes sociais, nas mais diferentes redes sociais que temos disponíveis hoje, né? Então, se nós usarmos o poder da tecnologia para criar esse espírito de comunidade, isso facilita muito o processo de engajamento. E, por último, a estratégia da mediação tecnológica. Então, como a gente já disse, a educação digital, ela usa a tecnologia como um facilitador, como um elemento que potencializa a educação, mas tem que ter estratégia nisso, sabe, Roberta? Não basta a gente colocar a tecnologia e só porque comprou e disponibilizou, achar que as coisas vão acontecer, né? Então, quando eu falo de estratégia de mediação tecnológica, do que eu estou falando? Vou dar exemplo de 2 modelos aqui, mas tem outros, né? Só para nós entendermos a ideia. Um dos modelos, ele chama SMAR, né? SAMR. Esse modelo SAMR, ele é interessante porque ele diz assim, o professor pode preparar as atividades para o processo de ensino e aprendizagem pensando em 4 estratégias diferentes. O S vem a ser de substituição, substituir o que ele já faz. O M vem a ser modificar, então ele agrega alguma coisa, mas nada muito fora do normal, né? Então são 2 estratégias de melhoria. E depois vem o A de ampliação, né? E o R de redefinição, de transformação. Esses 2 não são só melhoria, mas são transformadores. Para pegar um exemplo e tornar isso bem concreto, pensa na produção de um texto, né? Um texto de opinião, por exemplo, né? Você pode fazer isso tranquilamente num papel. Quando você usa um editor de texto e com as funções básicas, você está simplesmente substituindo. Você está usando uma tecnologia para fazer o que você já faz sem ela, sem agregar muito valor, né? Quando eu falo das funções básicas do editor. Quando a gente fala Opa, tem o microfone aberto novamente, gente. Quando a gente fala na segunda parte, né, que é o M ali de uma modificação, a gente já poderia tá falando, por exemplo, né, em você usar uma ferramenta como o Google Docs ou qualquer ferramenta dessas que você constrói texto de forma colaborativa. Nota que você já vai além, né? Agora você já está construindo, a mesma atividade, você está construindo um texto argumentativo, só que você troca com as pessoas, existe uma interatividade, você pode deixar comentários, impressões, fazer ajustes, ele já é um passo além, né? Quando você vai para o terceiro passo da ampliação, a gente pode usar um WordPress, por exemplo, uma ferramenta como essa para publicar uma produção num blog, já com alguma coisa de imagem, com links para outros textos, e a hora que você faz dessa forma, você abre para a comunidade opinar sobre a tua produção. Você sai do universo professor-aluno, entra num universo mais amplo, mais global, e consegue fazer uma análise até mais profunda do quanto a produção daquele estudante ou daquele grupo de estudantes tem impacto, né? E como é a reação de quem vê essa produção. Então, já é um terceiro nível. O quarto nível é o nível da
redefinição, né, da transformação. Então, usando esse meu exemplo, seria você agora usar uma ferramenta para fazer um storyboard, né, e ter muito mais recurso também publicado na internet, mas ter vídeo, ter animação, ter uma série de outros recursos que não são só texto, imagem e link, e da mesma forma, então, entregar, né, uma história para ser analisada pelo teu público. Bom, com esse exemplo, o que eu tentei trazer, né? Que você, no uso da tecnologia que é necessária para fazer uma educação digital, você tem que ter intencionalidade. Não é a tecnologia pela tecnologia que vai nos dizer que a gente está com uma abordagem de educação digital. As estratégias têm que levar a essa formação de qualidade, né? Então, tem vários modelos, como eu disse, sobre isso. Tem muitas tecnologias que podem ser usadas. Se alguém não conhece, eu vou dar uma dica, né? Se alguém nunca ouviu falar da roda Pedagogy, né? Pedagogy é uma brincadeira do autor, né? Com a mistura das palavras iPad e pedagogia, né? A pedagogia como sendo o processo aí de ensino-aprendizagem e o iPad como sendo um instrumento para facilitar o processo de ensino-aprendizagem. Então, na mistura desses dois, né? Na verdade, iPad é a ideia que deu o nome, mas os dispositivos móveis, né? E aí, juntando o PED com pedagogia, virou, então, a roda Pedagogy, né? Quem não conhece, quiser conhecer, é bem interessante, no nosso site, né? Eu sou da PUC, no nosso site tem um texto que explica essa ideia e traz a roda, né? No www.pucpr.br/pedagogy, com Y no final, pedagogy, will, né? De roda, W-H-E-E-L. Então, o que essa roda tem? São 189 tecnologias diferentes dispostas nessa roda para dizer o professor pode usar tudo isso para imaginar formas diferentes de conduzir um processo de ensino-aprendizagem mediado pela tecnologia. São, então, muitas tecnologias disponíveis. Essa roda é interessante porque ela parte de objetivos de aprendizagem, né? E a partir desses objetivos de aprendizagem, ela mostra tarefas que poderiam ser executadas, né? Atividades que poderiam ser executadas para alcançar aqueles objetivos cognitivos, e aí ferramentas de software que auxiliam. Então, aí aparece uma série de ferramentas de diversas naturezas, né? Vale muito a pena olhar. Então, como que a gente, de novo aquela pergunta, como que a gente pode contribuir para a educação digital? Pensando nesse atributo, que é uma educação digital de qualidade, tem que usar a tecnologia com muita intencionalidade, tem que pensar em que resultado de aprendizagem eu quero, num paradigma de aprendizagem, para daí eleger a tecnologia e colocar numa atividade bem pensada, como contribuir é ter essa consciência, né? Ter a estruturação das atividades de uma forma muito consciente, buscando um resultado bem específico, bem conhecido, né? Que desenvolve algum processo cognitivo mais complexo, de mais alta ordem, e aí sim a tecnologia entra e vem para facilitar, para potencializar isso. E quando a gente fala nessas 100 e poucas tecnologias, 189 que eu falei que estão na Pedagogy Will, elas não são tudo, né? Outras tecnologias podem facilitar a própria inteligência artificial num processo de acompanhamento do desempenho dos estudantes. Pode pegar, né, um conjunto muito grande de dados do estudante interagindo com as nossas plataformas durante o processo de ensino-aprendizagem para entender, para associar, né, o desempenho dele com o comportamento dele e sugerir de forma inteligente uma série de atitudes, leituras adicionais, interações que podem trazer resultados positivos e coisas dessa forma. Mas isso você está fazendo pelo microfone aberto de novo. Não está fazendo abrindo nele no site, né? Henrique, você está com o microfone aberto, por gentileza. Você dá um launch para ele tentar entrar no Meet. Henrique, consegue fechar? Então eu não estou conseguindo fechar aqui. Vamos explicar isso para as pessoas. Consegui. Agora foi. Feito. Obrigado. Então, aqui eu encerro essa parte da educação digital de qualidade, né? Mas eu queria só comentar, então, que um outro tipo de tecnologia que pode nos ajudar muito são os ambientes imersivos de aprendizagem, né? Para a gente criar esse senso crítico na educação, essa capacidade de criação, né? Os processos cognitivos mais complexos, como julgamento, tomada de decisão, criação, análise, a gente precisa colocar o estudante com muita frequência diante de desafios reais ou muito próximos dos reais.
Nesse sentido, as tecnologias ligadas à imersão, os ambientes imersivos de aprendizagem, são uma outra forma de transformar a educação, trazendo qualidade, porque a gente pode levar os estudantes para lugares que seria difícil levar, né? São laboratórios difíceis de construir, por uma questão de segurança, por uma questão de distância, e produzir uma experiência muito mais imersiva e engajadora, né? Nós falamos em engajamento aqui. Então, isso eu acho que é uma tendência importante que dá para explorar muito numa formação que a gente quer dessa forma, né, para processos cognitivos mais complexos. Os outros dois temas, para fechar a minha parte aqui nos 20 minutos, né, eu tinha comentado que para colocarmos a educação com esse mindset digital, duas características são importantes. Nós nos adaptarmos com muita frequência à realidade que nos cerca e sermos ágeis para mudar. Quando eu falo em ser ágil, como que nós podemos contribuir, né, para que essa agilidade aconteça, para que os processos educacionais se transformem dessa maneira, de forma ágil, né? Então, primeiro é desenvolver novas competências digitais nos docentes. O que seriam essas novas competências digitais? Aqui tem um leque grande de coisas, né? Desde ferramentas de software, como eu disse, só na Pedagogy Wheel a gente tem mais de 180 ferramentas, né? Então, ter conhecimento de ferramentas e de como a gente pode usar essas ferramentas num processo mais criativo, mas também tem a ideia de construção de currículos flexíveis, que são mais personalizados, como foi muito bem falado hoje na palestra de abertura, né, que a gente está saindo da Idade Média para a Idade Mídia, aquela ideia de fazer as coisas mais individualizadas e tal, né? Então, os currículos flexíveis trazem essa possibilidade, e o mindset de inovação, né? Então, o professor tendo competências digitais novas e a possibilidade de currículos flexíveis, a gente consegue, de uma maneira assim, oferecendo autonomia, né, autogestão para os colegiados de curso, a gente consegue buscar propostas pedagógicas que sejam muito mais flexíveis e, portanto, mais adaptadas ao mundo digital, né, e muito mais dinâmicas, né, que inovam a cada momento, como a gente vê nos aplicativos do mundo digital. Então, acho que essa entrega ágil é fundamental. E, para fechar a adaptação às mudanças, eu vejo que o mindset de inovação ele tem muito a ver com liberdade, né? Com a possibilidade de você assumir risco, de você criar o novo, de você colocar para testar e pegar feedback, né, de quem usa o teu serviço para entender o que está indo bem e reforçar isso, para entender o que não está indo bem e modificar. Então, esse mindset de inovação está muito ligado com liberdade, com ousadia, com criatividade, e ele não combina com uma coisa muito forte que existe hoje no nosso mundo da educação, que é a regulação excessiva que a gente sofre como instituição de educação superior, né? Então, como contribuir para a transformação da educação digital? Uma coisa que precisa acontecer com urgência é acabar com as modalidades, né? Esse conceito de modalidade EAD, modalidade presencial, e um monte de regrinhas limitantes. O que você pode fazer na EAD, o que você pode fazer no presencial, quantos % de cada coisa. Isso é muito limitante. Já está mais do que na hora, né, da gente se preocupar com a educação de qualidade, sem essas limitações. Cada projeto pedagógico tem que, diante da proposta das competências que ele pretende desenvolver no estudante, ele tem que definir, né, qual é a melhor estratégia do uso do digital, sem essas amarras. Então, isso para mim é uma questão bem importante. E a segunda é menos regulação, né? Mais liberdade do ponto de vista aí do MEC, do INEP, né? Para que as instituições possam realmente ser ágeis e entrar nesse mindset digital. De nada adianta termos tecnologia, termos criatividade, termos professores com novas competências digitais, mas na hora que a gente quer criar um currículo flexível, quer criar inovações na forma de oferta, a coisa é tão amarrada que se a gente criar, a gente vai ter problema, né, com órgãos regulatórios, e a gente acaba ficando engessado. Então, era isso que eu tinha preparado. Roberta, acho que deu os 20 minutos, né? A gente começou um pouquinho atrasado, deu os 20. Eu fecho aqui e fico disponível para um debate aí, né, se as pessoas quiserem trocar ideias no final. Obrigado. Eu que agradeço, professor, pelas contribuições, né? E eu peço desculpas pelas interrupções, mas a gente está num momento online, né? E aí, como o professor falou, não é voluntário, né? Sem querer, às vezes as pessoas se conectam, né? Eu mesma me mandaram aqui, olha, Roberta,
também fica no mute, então, assim, e eu tô aqui de host, né? Aí até eu conseguir achar quem tá, às vezes demora um pouquinho. Então, mas é assim, né? Nossa vida é digital. Então, eu convido ao palco agora o José Carlos França, ele é da Adobe, e seja bem-vindo, José Carlos, pode compartilhar a sua apresentação, o palco é seu. Obrigado, Roberta. Professor Vidal, brilhante sua apresentação. Foi um enorme prazer ouvi-lo e alguns temas muito caros a mim também, como os ambientes imersivos de aprendizagem. Na verdade, eu acabei de desenvolver, meu doutorado foi nessa área, e eu tive a oportunidade de passar alguns anos pesquisando esse tema, mergulhando a fundo nisso, e foi muito bom ouvir a sua apresentação e a gente tocar no tema e poder, eventualmente, pensar em realidade aumentada, em outros assuntos que tanto podem contribuir nesse processo. Tá? Eu adicionaria um outro elemento em tudo que a gente viu até agora, que é a questão de como o mundo hoje parece estar dividido, a grosso modo, entre aqueles que nasceram depois da década de 80, aqueles que a gente diz que literalmente já nasceram digitando um dispositivo, né, brincando no telefone, os nativos digitais, e nós outros, né, o que eu chamo de imigrantes digitais, nós que temos que correr atrás do prejuízo, tentar ficar o tempo todo, acompanhar, já que não somos nativos, acompanhar da forma mais ágil possível esse mundo que se desenrola, que se transmuta a cada momento. Afinal de contas, a tecnologia não dorme, né? Ela está 24 horas por dia em ação. E justamente o ambiente acadêmico, o ambiente das instituições de ensino, na maior parte das vezes nós temos, nós imigrantes digitais, tentando criar esse engajamento que o professor Vidal colocou com esses nativos digitais. É uma situação, é um desafio constante, na minha opinião. Eu imagino que o professor concorde comigo, a gente depois pode conversar ao longo do debate, mas, enfim. Então, diante disso tudo, surge a pergunta, né? Como pode se dar essa transformação? E eu acho que esse ponto já foi brilhantemente abordado, então eu vou fazer um resumo do ponto de vista das ferramentas e dos processos, de como é que esse pensamento teórico pode se realizar na prática. Então, um dos pontos é a gente fornecer ferramentas para criar conteúdo, afinal de contas, conteúdo é a base de todo o processo. Por exemplo, quando a gente fala na Pedagogy Wheel, a gente vê todas aquelas tecnologias, e é interessante que a Pedagogy Wheel ela tem várias versões, né? Se a gente olhar a versão 1.0, lá de 2011 ou 12, eu não lembro, a gente olha ali o nome de alguns aplicativos e ou a gente vai recordar com saudade ou a gente vai perguntar, o que é isso? Nunca ouvi falar. A gente olha a V5, que é a mais recente, e já é outro panorama, né? A tecnologia realmente não dorme, não tem jeito. Então, fornecer ferramentas para criar conteúdo, e esse conteúdo vai fazer parte de todo esse processo, de todas essas tecnologias, né? E, nesse ponto, a gente pode dizer que a Adobe está apta a participar de praticamente todas essas ferramentas através das ferramentas que ela tem para gerar os conteúdos. Tá? A gente fala de instituições educacionais, a gente fala de tempos complicados,
e reduzir custos é fundamental nesse processo, garantindo, ao mesmo tempo, que isso não implique em perda de qualidade em todo o processo, né? Significa falar em eficiência e não em cortes. Treinamento constante para todos os envolvidos, né? Tutoriais, educação continuada, aprendizado contínuo, cursos, webinars, enfim, todas as formas possíveis para criar o engajamento que a gente falou aqui. E mantendo o setor educacional permanentemente atualizado sobre os tópicos que são de interesse, né? Por exemplo, como é que 3D, do ponto de vista da Adobe, hoje a Adobe está pronta para oferecer 3D para os alunos, para os estudantes, e, eventualmente, provocar uma revolução na maneira com que se pode pensar 3D, realidade aumentada, etc. Tá? Então, como manter todos os players, todos os envolvidos, engajados e atualizados sobre essa informação que está em mutação constante. E, por fim, a otimização dos processos dentro da instituição, de forma que ela própria possa ser o paradigma, né, da metodologia ágil e como bem colocou o professor Vidal, com uma eventual ajuda daqueles que são responsáveis por determinar as regras desse jogo, que com o tempo essa agilidade, essa flexibilidade se case com tudo aquilo que a tecnologia pode oferecer de velocidade, né? E só para a gente lembrar um detalhe, uma pesquisa da Dell nos aponta o seguinte, que hoje nós estamos treinando, ensinando, educando 100% dos estudantes para preencher 15% das vagas que vão existir ao redor de 2030, daqui a uns 10 anos. Porque 85% da demanda de trabalho vai vir de carreiras que a gente ainda nem sabe quais são. Portanto, a gente não está apto a ensiná-las, a colocá-las no currículo, a preparar uma grade, etc. Então, como é que a gente prepara esses nativos ou mesmo os imigrantes digitais para um mundo onde o incerto é a regra? Como é que a gente prepara esses estudantes para o futuro? Fornecendo ferramentas que possam prepará-los para toda e qualquer área, de modo que o aprendizado num setor possa ser, entre aspas, reciclado, reformatado em qualquer outro setor que porventura surja, né? Porque essas novas habilidades e especializações e demandas estão surgindo a cada dia. Então, a partir do momento que existe um entendimento das ferramentas, é possível mudar o contexto e utilizá-las na área mais adequada. Quem são os envolvidos nessa história? Como todos vocês sabem, são os estudantes, os professores e toda a parte administrativa ligada às instituições de ensino. Todos eles passam por esse processo, por essa mudança de mindset, pela questão da transformação digital e da educação digital. E agora, falando um pouco do ponto de vista da Adobe, do que a gente faz no dia a dia, que é pensar o tempo todo em como fazer com que as ferramentas permitam a todos que se comuniquem de forma criativa, de forma a desenvolver habilidades, e principalmente as habilidades digitais, né? As habilidades de trabalhar nesse universo cada vez mais virtual e expandir oportunidades, expandir
possibilidades de carreiras futuras e deixar esses estudantes preparados para as mudanças que, inevitavelmente, irão surgir. A mudança é a regra, não é mais a exceção no processo. E a Adobe tem um arsenal de ferramentas, seja para o trabalho criativo e artístico, seja como fonte de inspiração, seja para o trabalho colaborativo, tudo isso disponível, na maior parte, em dispositivos móveis também, coisa que para os nativos digitais é fundamental. Vários recursos que isentos de direitos autorais ou licenciados, todo tipo de tutorial possível para permitir aprofundar esse aprendizado, cursos online gratuitos. Eu vou deixar ao final o link de onde vocês podem chegar aos cursos gratuitos da Adobe, ao Adobe Tech. Bom, falamos dos estudantes. E para os professores? Qual é o nosso desafio? Nosso desafio passa pela proposição de sermos também capazes de criar situações e mindsets digitais ao longo das aulas, ao longo do aprendizado, e sermos capazes de quebrar barreiras, sejam culturais, sejam socioeconômicas, ideológicas. Cada vez mais é necessário que sejamos criativos para que a gente consiga quebrar com padrões de conformidade e os limites que o processo, que o nosso contexto nos coloca. E como conseguir isso? Eu não tenho a resposta, porém, eu tenho alguns pontos baseados na experiência do dia a dia. Nós devemos dar o exemplo em relação à agilidade. Agilidade, quer dizer, nós podemos mostrar aos nossos estudantes e alunos criar situações onde essa agilidade, metodologias ágeis sejam a norma, ensiná-los a pensar dessa forma. Nós podemos e devemos tentar implementar, sempre que possível, métodos de ensino que possam ser inovadores ou possam criar espaço para novas possibilidades. Manter aberto espaços que permitam que todos possam criar de forma livre e, ao mesmo tempo, podemos estar sempre atualizados em relação a ferramentas e a tendências, para que o nosso canal de diálogo com os nossos estudantes seja sempre muito amplo, muito aberto e permita um feedback, permita uma troca em todos os sentidos, né? Isso implica em criar aulas dinâmicas e divertidas. A gente não tem muito como escapar desse ponto, a meu ver. Por fim, o terceiro player é toda a parte administrativa, né, da instituição, onde o desafio é estar na vanguarda do que se busca em termos educacionais e estar preparado não só para desenvolver ou disponibilizar as ferramentas corretas para esse futuro digital, e como o professor Vidal bem acentuou, não basta fazer um edital, uma licitação, uma compra, adquirir a última tecnologia e achar que isso resolveu o problema. Não, isso é só o início, isso é só o começo da história. A tecnologia não vale nada se ela não tiver o uso adequado e se ela não for potencializada. A gente
passa a ter mais um objeto ou mais um serviço que vai ficar obsoleto em pouco tempo. Não é isso que a gente quer. A gente quer um processo onde esses desafios e mudanças que vão se apresentar o tempo todo, eles sejam acompanhados pela instituição e essas ferramentas permitam que haja esse processo, que isso se torne a regra. E, bom, da mesma forma que eu não tenho a resposta de como conseguir isso, a gente tem como ponto de vista que é importante que esse processo comece com os estudantes, que eles tenham a capacidade de se adaptar criativamente a essas necessidades profissionais desse futuro em constante mudança, por meio não só da alfabetização digital, como dessa evolução no sentido de gerar conteúdos, de se engajar em grupos, em tribos digitais, etc., etc. Tá? E que esse processo possa percolar por todo o ambiente acadêmico. Por fim, pessoal, Carla, o seu áudio estava aberto. Isso, obrigado. Por fim, pessoal, nós temos alguns rápidos cenários, que o tempo está acabando, de situações no ambiente acadêmico, onde a gente assistiu de perto melhoras absurdamente significativas em relação à produtividade, à eficiência, a custo, etc. E eu vou falar rapidamente delas. Por exemplo, na área de admissões, de matrículas, enfim, de todos os processos ligados à inscrição do aluno, à aprovação, à conformidade, a diplomas, etc. A gente, de forma tradicional, as instituições têm arquivos, sejam PDF, sejam arquivos gerados em outro processador de texto, seja em Word, que ficam lá disponíveis, que quando precisam são assinados e depois são digitalizados, né? São impressos, assinados e digitalizados. Ou seja, a gente faz aí um retrocesso digital, digamos assim, né? O Adobe Sign, que é a ferramenta de assinaturas eletrônicas da Adobe, permitiu que em uma universidade fosse possível fazer todo o fluxo ligado a esses processos com uma economia de aproximadamente 100 mil folhas de sulfite por ano, fora todo o tempo, a facilidade, a precisão e a eficiência no trato com esses documentos, na indexação, etc. Tá? Um outro setor crítico dentro da instituição é aquele ligado à gestão de pessoas, né? E também aos treinamentos que todos os profissionais de educação precisam receber, etc. E também, nessa área, o que acontece? No modelo, no paradigma anterior, a gente vê um processo pesado, cheio de burocracia, lento, e que pode ocasionar atrasos até mesmo na abertura de curso ou no andamento das próprias aulas. Tá? E com o Adobe Sign, que é a ferramenta de assinatura eletrônica da Adobe, todo esse processo pode ser feito de forma quase instantânea. Então, alunos podem preencher exames e assinar, diplomas podem ser enviados para centenas de alunos ao mesmo tempo, treinamentos podem ser devidamente certificados, a gama de aplicações é infinita, mas o tempo não é, então eu vou para o próximo item, que gestão de eventos, quer dizer, tudo aquilo que o ambiente acadêmico tem ligado a palestras, conferências, viagens, tudo aquilo que envolve a reunião, esse momento que a gente está vivendo, por exemplo, aqui, né? E
como a vida no ambiente acadêmico está sempre vinculada a eventos, eu tenho um exemplo muito interessante de uma universidade que, utilizando a ferramenta da Adobe, as ferramentas do que a gente chama do Document Cloud, Adobe Acrobat, a nuvem e o Adobe Sign, conseguiu fazer com que o tempo de preenchimento dos formulários para participação em eventos fosse reduzido de uma média de 25 para 5 horas, tá? Ou seja, 80% de ganho de eficiência, que provavelmente pode ser investido em melhorar a qualidade de outros processos, melhorar a qualidade do ensino e fazer com que todo o processo funcione melhor. E eu não vou nem entrar no ramo da Roberta, né, Roberta, na área jurídica, mas porque, de certa forma, está dentro do administrativo também, né? Quer dizer, na área jurídica, as ferramentas de assinatura eletrônica e de colaboração, o Acrobat, o Document Cloud, transformam a vida dos profissionais envolvidos, né? Pessoal, meu tempo acabou. Eu vou deixar um código QR aqui na tela para vocês, e essa é a landing page da área educacional da Adobe, tá? Onde vai ter tudo isso que a gente conversou e muito mais, e vocês também vão ter acesso a uma infinidade de informações relacionadas à participação da Adobe na transformação da educação digital. Muito obrigado. É isso. Muito obrigada, José Carlos França, pela apresentação, pelas contribuições. Antes de darmos início ao debate, eu gostaria de compartilhar com vocês uma pequena enquete para que a gente possa aprimorar nossos serviços para o próximo evento. Se vocês puderem responder, nós aqui do semestre agradecemos. Peço mais uma vez desculpas aí pelas questões técnicas, né? E, enfim, mas acontece, né? Quando a gente está online, enfim, ainda mais aqui nós estamos em muitos moderadores, então. Mas o importante é que conseguimos, ao final aqui, escutar o professor Vidal e o França, e tudo certo. Bom, acabou o nosso tempo aqui da enquete, né? Então vamos começar. Você pode descompartilhar? Obrigada, França. Então, vamos dar, então, andamento na nossa sessão, né, com o nosso debate. Então, eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta para o professor Vidal, para o França. Vocês podem abrir suas câmeras ou o seu áudio, ou mandar aqui pelo chat. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Enquanto o pessoal vai se manifestando, eu tenho uma pergunta para o professor Vidal. A transformação digital, ela é necessariamente tecnológica? Uma ótima pergunta. Ela envolve tecnologia, sim, mas ela não é principalmente tecnológica, tá, Roberta? Vamos ver se eu consigo deixar claro. É difícil você fazer uma transformação digital sem o uso da tecnologia, né? Porque para conseguir essas características de você ter agilidade, resposta instantânea, acesso de qualquer lugar, né? Todo esse mindset digital tem tecnologia por trás, né? Mas o foco não é a tecnologia, qual é o serviço que eu quero prestar, quem é o meu cliente, né? Tem foco no cliente aqui. Quem é o meu cliente, como disseram também nas palestras de abertura hoje, qual é o sonho desse cliente, né? O que ele precisa realizar, como que eu posso ajudá-lo na sua jornada, como aqui a gente está no mundo da educação, como que eu posso ajudar o estudante, e aí a gente tem que pensar uma forma diferente de fazer, com esse mindset, né? E aí sim se perguntar que tecnologias que vão me ajudar aqui, como é que elas contribuem. Então, sim, ela envolve tecnologia, é difícil falar em transformação digital sem pensar em tecnologia, mas o foco não é a tecnologia, é em fazer de uma maneira diferente, digital, que é ágil, que responde rapidamente às mudanças, que inova com frequência, sabe? É isso que está por trás da ideia do digital, do mindset digital. Ah, legal, obrigada pela contribuição, professor. E aí, então, vou fazer uma pergunta agora para o França, né? Por que, França, as instituições,
elas têm que mudar perante esse desafio digital? O que você traz para a gente aí de resposta? Por quê? Roberta, eu não sei se elas têm que mudar, porém eu sei de uma coisa. Existe um ditado que diz: adapte-se ou morra. Assim, sem querer ser muito drástico, mas o fato é que eu imagino que no momento em que Gutenberg criou a prensa e os livros surgiram, que toda uma metodologia ligada às universidades que já existiam, né, em alguns centros, teve que ser adaptada porque as pessoas podiam publicar, podiam fazer uma série de coisas que antes era simplesmente impensável, né? Publicar um livro era trabalho de monges enclausurados e, da mesma forma, a gente vivencia mudanças no nosso contexto de mundo que se a gente não se adaptar ou se a gente não aprender a conviver minimamente com a tecnologia que vem do grego tekne, ferramenta, ou seja, se a gente não aprender a conviver com as ferramentas que fazem parte da nossa contemporaneidade, a gente realmente vai sofrer muito. Então, essa adaptação, ela faz parte da nossa própria existência como humanos, né? Então, acho que no ambiente acadêmico, como bem disse o professor Vidal, a tecnologia não é o foco, mas ela é o meio da gente atender essas novas demandas, que é, por exemplo, a nossa comunicação virtual, como a gente está fazendo hoje, que até 1 ano e meio atrás, provavelmente, nós estaríamos fazendo isso numa sala todos juntos, e agora a gente teve que se adaptar muito rapidamente para a nova realidade, né? Então, eu vejo essa mesma situação, esse mesmo contexto em relação às instituições universitárias, as instituições em geral. Entendi, bacana, muito obrigada. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Vocês querem colocar, pontuar alguma coisa? Aqui no chat. Bom, como não tem, tem alguém aqui... Bom, saiu. Bom, então, como ninguém se manifestou, né? Então, eu já vou agradecendo vocês, até porque deu o nosso horário já, né? Eu quero agradecer muito ao professor Vidal, ao José França, ao José Carlos França, pelas apresentações, as contribuições foram muito enriquecedoras aqui para todos nós. E espero encontrá-los amanhã nas sessões simultâneas novamente e aproveitem muito o evento. Agradeço a todos. Obrigado a todos, obrigado, Roberta, obrigado, professor. Eu agradeço aí a oportunidade de participar e desejo a todos um ótimo evento até o fim aí, né? Um abraço. Abraço, tchau, tchau.